Technology. Olá, eu me chamo Milena e eu sou a profissional farmacêutica da equipe. Hoje nós vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre a tecnologia de alta pressão hidrostática, que é um método não térmico emergente aplicado na conservação de alimentos, sendo o método físico mais empregado nas indústrias atualmente. E agora, para um primeiro contato com a tecnologia, nós vamos ver o que a profissional nutricionista tem a dizer sobre os aspectos e fundamentos dessa técnica. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana, nutricionista da empresa. E hoje eu vim apresentar a vocês o que é o processamento por alta pressão hidrostática. Ele nada mais é do que um processo de base contínua que utiliza um homogeneizador de alta pressão, que tem um princípio e o intuito de romper células. Um princípio que é largamente utilizado nas aplicações de biotecnologia. Essa alta pressão, causada pelo equipamento e tensão de cisalhamento, acaba por destruir micro-organismos patógenos presentes nos alimentos. Esse processo ele é instantâneo e ocorre em milissegundos. E muitas são as suas vantagens de utilização. Você sabe quais são os efeitos que essa técnica tem sobre os alimentos? Uma das nossas engenheiras de alimentos vai falar sobre isso. Oi, eu sou a Alicia e eu atuo nessa empresa como engenheira de alimentos. Eu vim esclarecer para vocês um pouco de como é o efeito dessa tecnologia sobre o alimento. Bom, alguns fatores do alimento, do ambiente em que é mantido antes ou no decorrer do processo, pode interferir na eficiência dessa tecnologia. O tratamento de alta pressão hidrostática provoca modificações em alguns dos mais importantes constituintes do alimento, como a proteína, lipídios e polissacarídeos. Essas transformações causam mudanças nas propriedades físicas do alimento, gerando novas características, como a consistência, viscosidade, coloração e entre outros. Algumas dessas alterações que podemos verificar na proteína são o desdobramento das proteínas e, posteriormente, a agregação delas, a formação de géis e a estabilidade desses géis. Nos amidos, ocorre a gelatinização e a preservação da estrutura globular. Quando a gente se refere a sabor, aroma, os efeitos são mínimos. Já nos aminoácidos e vitaminas, na sua grande maioria, não ocorre variações quando são submetidas a essa tecnologia de altas pressões hidrostáticas. Obrigada! Então agora nós vamos ver um pouco sobre o efeito dessa técnica sobre os micro-organismos. O efeito letal das altas pressões nos micro-organismos vegetativos está relacionado ao impacto estrutural, principalmente alterações nas membranas. As membranas, elas ficarão permeáveis e ocorrerá a desnaturação de enzimas. Isso vai levar à interrupção de funções celulares e, consequentemente, à morte dos micro-organismos. Isso é evidente no processamento de alimentos que possuem água na sua composição, como, por exemplo, o leite, o suco de frutas e a carne. As formas mais resistentes de micro-organismos, que são os esporos e os fungos, não são inativados apenas pela alta pressão hidrostática. Porém, é muito comum usar uma combinação de técnicas na indústria de alimentos. Sendo assim, pode existir um efeito combinado, a alta pressão e a água quente. A alta pressão tornará os micro-organismos mais sensíveis ao calor. Estudos demonstraram que esporos de bacilos sérios expostos a uma pressão de 800 MPa a 10 minutos a 50 graus Celsius foram destruídos. A outra engenheira de alimentos da nossa equipe vai exemplificar os produtos que podem ser processados por essa técnica. Oi, prazer, meu nome é Maria Eduarda de Oliveira Gonçalves, eu sou a engenheira de alimentos dessa equipe e agora eu fiquei responsável para falar para vocês um pouco sobre os exemplos de produtos que podem ser processados pela utilização da alta pressão hidrostática.
o que é uma grande variedade de produtos, mas eu vou citar os principais. Essa tecnologia, ela pode ser considerada uma tecnologia eficiente para substituir ou complementar os processos térmicos tradicionais. Citando alguns exemplos para vocês de produtos que a gente pode processar na utilização dessa alta pressão hidrostática, nesses exemplos se encaixam a atividade de enzimas da polpa de açaí, no processamento de alimentos que possuem água na sua composição, como por exemplo o leite, o suco de frutas, as carnes. E um grande exemplo que teve muitos estudos para surgir esse exemplo é o presunto fatiado, porque ele possui muito valor comercial e ele apresenta também um risco de degradação se submetido ao tratamento térmico convencional. Então, esse tratamento da pressão hidrostática veio para ajudar o presunto fatiado para ele durar mais tempo para as pessoas, entendeu? E é isso que eu gostaria de estar falando para vocês, compartilhando alguns dos fortes exemplos que a gente pode processar utilizando a alta pressão hidrostática. E se ainda resta alguma dúvida sobre a eficiência da tecnologia de alta pressão hidrostática, nós convidamos a tecnóloga em alimentos para dar o seu depoimento de compra e uso. Meu nome é Alessandra, sou profissional tecnóloga em alimentos e estou aqui para apresentar algumas vantagens e limitações do método utilizando o processo por altas pressões hidrostáticas. Bom, algumas das vantagens apresentadas são que o processo ele consegue manter as características nutricionais e sensoriais do produto, ele aumenta a qualidade e vida útil do produto quando comparado com outros métodos convencionais, ele elimina o uso de conservante e de aditivos químicos, é um método que não apresenta toxicidade, ele apresenta um tempo de processamento reduzido quando comparado com outros métodos. A gente consegue também ter uma uniformidade do tratamento utilizado por todo o alimento, além de permitir o desenvolvimento de novos produtos inovadores. Em relação às limitações apresentadas, é que a gente não consegue obter uma eficácia de 100% da eliminação de micro-organismos, os equipamentos ele apresentam alto custo e o processo ele deve ser realizado em lotes ou em bateladas. Como podemos ver, o processo utilizando alta pressão ele apresenta mais vantagens e ele apresenta uma ótima aplicabilidade para a indústria, sendo recomendado para quem busca obter qualidade do seu produto. Aposto que você ficou interessado, então para adquirir essa tecnologia, entre em contato com a nossa equipe.